Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito sobre o Vasco que volta a treinar hoje no CT Moacir Barbosa. Treino que vai ser comandado pelo técnico Ramon Dias, que não gostou do desempenho da equipe na partida contra o América Mineiro e deu bronca no vestiário, né? Vamos falar também sobre os destaques individuais do Vasco no Campeonato Brasileiro, conferir os próximos jogos do Gigante da Colina e lembrando que o Santos reabriu aí a venda de ingressos para a partida contra o Vasco na Vila Belmiro nesse final de semana, né? Tem um embrolho aí sobre a situação se vai ter torcida ou não, muito provável que tenha, pois o Santos, a partir de meio-dia, terá ingressos vendendo para o setor também de visitantes. E você que chegou aqui nesse vídeo, deixa o joinha para dar aquela moral e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Aqui é muito importante para a gente a sua participação. Bom, começando a falar sobre treinamento hoje no CT Moacir Barbosa. O elenco, né, que ganhou folga ontem, volta a treinar aí sob o comando do técnico Ramon Dias. E treino que pode ter aí uma exigência muito grande, né? O treinador que não gostou, né, do desempenho da equipe na última vitória contra o América Mineiro, né? No vestiário, soltaram vídeos do treinador esbravejando ali contra o elenco, né? Lembrando que o Vasco fez um primeiro tempo muito abaixo, individualmente também muito abaixo, né? Impressionante como o Vasco foi controlado pelo América Mineiro aí, destacando o Léo Jardim na primeira etapa, né? E depois, no segundo tempo, com a expulsão do Maidana, o Vasco ficou o segundo tempo inteiro ali com um jogador a mais e desenvolveu ali o bom futebol, tentando ali atacar sempre que possível e marcou ali uma bola parada, o gol da vitória, dando esses 3 pontos. 3 pontos esses tão importantes que tiraram o Vasco da zona da degola, né? O Gigante da Colina ultrapassou o Santos com 24, o Bahia com 25 e o Goiás com os mesmos 26. O Vasco agora está na 15ª colocação, atrás do São Paulo com 28 pontos. Lembrando que nessa rodada o Vasco enfrenta o Santos fora de casa, o São Paulo pega o Corinthians no Clássico no Morumbi, mas está naquela ressaca, né, de título. E em caso de derrota do São Paulo, vitória do Vasco, Gigante da Colina, pula aí para a 14ª colocação, ultrapassando o campeão da Copa do Brasil. Então, o treino muito importante hoje no CT Moacir Barbosa, visando uma melhora, né, esportiva, uma melhora dentro de campo. O técnico Ramon Dias não está nada satisfeito com a partida no América Mineiro, na última vitória, apesar da uma partida que o Vasco saiu vitorioso, com a grande festa da torcida, o elenco saiu ali muito feliz, mas levaram muito esporro no vestiário. Queria saber aí a sua opinião a respeito desse nível de exigência, né? Muita gente trabalhou também com o Ramon Dias, destaca, né? O Kudê, ex-treinador aí de algumas equipes no Brasil, cara, ele simplesmente chamou o Ramon Dias de Satanás, a conta do nível de exigência do treinador. Então, cara, é algo que pega como um ponto positivo, né? Mesmo com a vitória, mesmo ali curtindo sair da zona da degola, o técnico Ramon Dias insatisfeito com a performance do time contra o América Mineiro. Queria saber a sua opinião a respeito disso, o que você está achando do técnico Ramon Dias e também sobre essa situação, né? Essa exigência junto ao elenco cruzmaltino. Enfim, falando sobre elenco cruzmaltino, Piton, né, é o líder de cruzamentos certos do Campeonato Brasileiro. Quero destacar o Lucas Piton também nesse jogo contra o América Mineiro. Foi muito exigido o jogo inteiro, apoiou o tempo inteiro, também defendeu sempre que possível o Piton, que sempre despertou, tá? Desde o início do ano, interesses de clubes europeus, né? Vale lembrar que alguns clubes vêm observando o Piton de perto e um jogador muito interessante, né? Foi muito exigido na partida contra o América Mineiro, atuou ali de uma forma ofensiva no segundo tempo, defensivamente até foi exigido no primeiro, mas tranquilo, o Piton, a participação muito boa nessa partida contra o América Mineiro, e o Piton vem mantendo, né, essa média. Não é um jogador excepcional, mas também não deixa a desejar. O Piton tem uma técnica diferenciada, né? Ele consegue ali, portanto, é líder de cruzamentos certos, dar esse tipo de assistência
e principalmente agora o Vasco com Pablo Verratti, um jogador extremamente importante em bolas aéreas. O Piton se faz necessário nesse atual elenco, né? Mas abre o olho, Vasco. Abre o olho que tem clubes europeus de olho no nosso lateral esquerdo, né? E lembrando que nós temos outro destaque, né? A gente veio falar sobre o início do jogo entre América Mineiro e Vasco. O Léo Jardim, no primeiro tempo, salvou o Gigante da Colina, né? Foi o destaque da partida aí para muitos torcedores. E o Léo Jardim nada mais, nada é do que o líder de mais defesas difíceis dos campeonatos brasileiros, Série A, B e C. Então, a gente tem aí o goleiro, destaque na temporada, Léo Jardim. Muita gente, ó, isso daí eu preciso lembrar, muita gente, inclusive eu, pedia o Ivan, tá? Nessa equipe principal. Aí o Ivan, que ainda não teve aquela oportunidade, lembrando que o Jardim tem 2 cartões amarelos, pode ficar suspenso aí a qualquer momento e dá a primeira oportunidade aí para o Ivan. Mas o Léo Jardim foi novamente muito importante nessa vitória do Vasco sobre o América Mineiro, com defesas espetaculares, muito seguro, né? No início ali, quase tomou um gol, mas deu a volta por cima durante a partida e trouxe, né, a vitória para o Vasco. Falo que o Léo Jardim trouxe porque foi muito importante, principalmente no quesito que ele lidera, né, como o goleiro com mais defesas difíceis. E destaco também o Léo Jardim, um goleiro muito seguro, né? Acho que o torcedor vascaíno já está satisfeito com a performance do Léo Jardim. Enfim, lembrando que o Gigante da Colina enfrenta o Santos nesse final de semana, aquele embrolho, né? Se vai ter torcida, não vai? Parece que sim, né? O Santos deve abrir aí venda de ingressos para o setor da torcida vascaína, meio-dia, né? Daqui a pouco, hoje. Então você, torcedor, que vai se locomover lá, cara, eu falo para você, o torcedor vascaíno, ele vai estar em todos os estádios. Então, se você quer estar na Vila Belmiro, vai lá e compra seu ingresso rápido, né? Porque com certeza o torcedor vascaíno vai esgotar os ingressos da partida, que o Vasco pode se afastar ainda mais da zona da degola e afundar de vez o Santos, né? Junto lá, ó, a América Mineiro, Coritiba. Então, parece que a situação no Campeonato Brasileiro, né? Esse jogo é muito decisivo, não só para o Vasco, mas também para a equipe paulista, né? Para o Santos, que entra pressionado e com torcida, né? Pode ser aí uma atmosfera favorável ao Vasco em caso de um primeiro tempo que o Vasco abre o placar. Então é algo muito importante esse jogo, que querendo ou não é de 6 pontos, porque o Santos tem 24 pontos, se vencer passa o Vasco, vai a 27, então pelo menos um empate, né? Eu, lógico, torcendo para a vitória, para o Vasco cada vez mais sair dessa zona de incômodo, né? Mas joga o Santos ainda mais para baixo e já se afasta, mais um empate em caso de um jogo muito difícil. Também não é um mau resultado, mas eu não quero saber de empate, né? O técnico Ramon Dias esbravejou com a vitória sobre o América, imagina sobre o empate, né? Vai ter problema aí no vestiário para os jogadores em caso de um resultado que não seja tão positivo assim. Vamos conferir agora os próximos 5 jogos do Gigante da Colina. Então a gente acabou de falar do jogo contra o Santos, né, no domingo, no dia 1º de outubro, 16 horas, vai ser o jogo que vai ser televisionado aí. Então, você que estiver de longe aí do estádio da Vila Belmiro, você vai estar acompanhando o Santos aí televisionado. Então, domingo, dia 1º de outubro, Vasco e Santos às 16 horas. No dia 7 de outubro, o Gigante da Colina recebe o campeão da Copa do Brasil. Tomara que esteja na ressaca ainda do título, né? Recebe o São Paulo no sábado, 6h30 da tarde, no dia 7 de outubro, em São Januário, no Caldeirão de São Januário. Prepare-se, torcedor, para mais um jogo de grande público. Então, se você não é sócio, tá na hora, né? Sóciogigante.com, já faz o seu cadastro para você não perder nada desse jogo, né? Então, cadastrou, vai para o jogo. Não cadastrou, meu amigo, a situação vai ficar difícil para você estar acompanhando o Vasco e São Paulo no Caldeirão, lá no dia 7 de outubro, no sábado, às 18h30. E o Vasco continua no Caldeirão de São Januário. Lembrando, se você não é sócio, vai ficar de fora também. Vasco e Fortaleza. Fortaleza que também deve estar aí, ó, com a cabeça lá na Copa Sul-Americana, né? Vamos ver aí como que vai vir a campo o Fortaleza. Pode ser que venha com a equipe reserva. Vamos ver, vamos observar. Mas o Gigante da Colina recebe o Fortaleza no dia 18 de outubro, às 19 horas, né? Na quarta-feira, em São Januário, lotado. Você que não é sócio, sóciogigante.com, corre lá e não fique de fora dessa
partidaça contra o Fortaleza, que o Vasco pode estar aí buscando coisas maiores. Então, marcado aí 18 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, Vasco e Fortaleza. Continuando no Rio, tá? Vasco continua no Rio, que agora é uma temporada no Rio. Gigante da Colina vai ao Maracanã, no clássico contra o Flamengo. O Flamengo é mandante, tá? Dia 22 de outubro, domingo, 16 horas. Também deve ser o jogo televisionado aí, mas, mais uma vez, o torcedor vascaíno deve comparecer em peso no Maracanã. Lembrando que vai ser meio a meio, tá? 50% para a torcida do Vasco, 50% para a torcida do Flamengo. O Flamengo também, que a gente não precisa nem comentar aqui, né? Em baixa, né? O Vasco pode se beneficiar desse atual momento. E no dia 25 de outubro, na quarta-feira, às 19 horas, no Caldeirão de São Januário, olha aí, 4 jogos seguidos no Rio, 3 em São Januário, é o momento da arrancada, né? O Vasco recebe o Internacional, que pode também estar de olho, né, numa possível final de Libertadores, pode estar com a cabeça lá na lua, enquanto o Gigante da Colina vem para São Januário junto com o seu torcedor em mais uma festa. E vou repetir de novo, você quer estar no jogo contra o Inter em São Januário, no dia 25 de outubro, na quarta-feira, às 19 horas, sociogigante.com. Não fique de fora, cara, chega de perder esses momentos maravilhosos que o Vasco vão proporcionar para nós. Já tá muito legal. Estive aí nos últimos jogos, vocês acompanharam em primeira mão imagens exclusivas. Não perca nada. Você tem a oportunidade de estar lá no sociogigante.com. A hora é agora. Vou ficando por aqui. Tá marcado, partiu ser sócio, partiu também para as partidas. São 4 jogos seguidos no Rio depois do Santos. Torcedor, não vai perder essa, né? Forte abraço, saudações vascaínas.